Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu tenho uma palavra para o seu coração. Fica comigo até o final dessa mensagem, desse vídeo, que eu tenho certeza que alguma coisa poderosa vai acontecer com você. Eu só quero te pedir um favor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Você talvez já ouviu eu falar isso umas 300 vezes e ainda não fez, né, meu lindo? Então se inscreve, ativa o sininho e não esquece de curtir o vídeo rapidinho. Curtir é tão rápido. Você curte, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e manda para mais pessoas. Faça isso por gentileza. E vamos fazer o seguinte: acelera tudo e bora pro vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28, diz o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus, ele é cirúrgico. Eu sou fã de Jesus, não sei você, mas eu sou fã. Ele é top. Tem mais doido aí ou não? Jesus é lindo, top. Te amo, Jesus. Top, né? Jesus sabe como dar-lhe, sabe, de um jeito assim que todo mundo fala: ai, por que eu tô apanhando? O nome disso é, a gente fala que é bater com luva de pelica. Já viu isso ou não? Eu não sei nem o que é pelica, acho que é negócio, eu não sei, mas eu achei bonitinho falar. Você já apanhou rindo? Eu acho que já, hein? Só lembrar de algumas mensagens atrás aí. A gente às vezes apanha rindo. Quando a gente apanha rindo, significa que a verdade está entrando sem a gente sentir a intensidade dela. Então, quando Jesus está falando isso aqui, Jesus está derramando uma verdade que descansa um e atribula outro. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, vocês estão debaixo de um regime religioso que oprimiu vocês até agora. Vocês estão carregando um peso que não é de vocês. Então o meu conselho é: deixem sobre mim, deixa comigo esse peso que eu vou carregar. E o peso que vocês vão suportar é o meu jugo. E o meu jugo não é igual ao dos fariseus, dos escribas, dos legalistas, não. O meu jugo é suave, é leve. É isso que Jesus está dizendo. Enquanto os gentios estão fazendo assim, ó, os fariseus estão assim, ó: o quê? Está falando de nós? Imagina Jesus assim, ó: Vocês estão colocando um peso no povo que nem vocês suportam. Vocês estão fazendo esse povo carregar o que nem vocês conseguem carregar. Esse é o contexto. Esse é o resumo de tudo. O peso que nós não devemos carregar, nós temos que nos livrar. De outra forma, ou da mais eficaz, é: aquilo que não é para mim, eu deposito em quem tem poder para todas as coisas, no Senhor. Ponto. Agora, eu vou te dar um resumo disso tudo em um exemplo muito simples. Alguns dias atrás, eu estava assistindo um vídeo na internet, quando eu vi um vídeo simples. Um cientista, no vídeo, levantou as mãos com um copo de água e fez uma pergunta para a classe: quanto pesa esse copo de água? Um copo de água semelhante a esse. Eu faço essa pergunta para vocês: quanto pesa esse copo de água? Quanto que você acha? Pelo amor de Deus, gente, vocês não são bons? 250? Você está supondo que 1 ml pesa 1 grama, mais ou menos isso. 250 ml. Quem concorda? Levante a mão.
Então quem não concorda, dá um peso, pelo amor de Deus, que eu estou um pouco confuso agora. Quanto peso? Como? Depende do? Então não se trata de peso, se trata do tempo que eu carrego. Quando eu peguei esse copo e levantei, ele tinha um peso. Agora ele já tem outro peso. E o peso não mudou. O que mudou foi o meu músculo, que à medida do tempo que segurei algo que não era para segurar dessa posição, perdeu a resistência. Na vida é exatamente igual. Tem pesos que a gente absorve no começo que não sentimos nada, mas na medida que a caminhada prossegue, a gente sente quão peso aquilo é e quão pesado aquilo se torna, até o momento que a gente ou solta ou entrega para quem tem o poder de segurar aquilo e resolver de uma vez por todas. Deixa eu tomar água. Alguém vai segurar o copo para mim? Então deixa eu tomar água. Não entendeu, né? Não tenta colocar o peso que é seu para os outros. A gente tem que dividir com quem pode carregar. Então se for para colocar em alguém, coloque no Senhor. Você já andou com gente pesada que você fica com ele e só tem uma notícia? Você já chegou para conversar com alguém e saiu desanimado? É porque ele carrega um peso que quer que todo mundo divida com ele. Não, lindo. O peso foi feito para deixar no lugar certo. Tem mensagens que Deus fala no meio do barulho e tem mensagens que Deus fala nesse silêncio. Você tá assim, ó. Como assim? Então eu vou resumir em miúdos para você, ou trocar em miúdos. Nós vivemos uma vida inteira armazenando coisas dentro de nós que não poderiam ser administradas. Nós levamos dentro da gente a vida inteira coisas que já deveriam ter sido excluídas da nossa caminhada. E mesmo assim, a gente insiste em carregar. Sabe qual é a loucura de tudo? Porque basicamente tudo que eu falei até agora culmina para esse tema em especial. O esgotamento é resultado de carregar peso que não foi feito para a gente carregar. A falta de fé e de visão é porque ao invés de a gente se preocupar com aquilo que deveria, a gente está carregando um peso que não deveria carregar. E eu poderia passar a noite inteira falando para você e te fazendo entender, mas eu quero ser simples e objetivo. A gente é como se fosse um recipiente, entende? Um recipiente onde a vida vai armazenando as coisas e vai sendo jogado dentro de nós tudo. E a gente chega ao final do dia, e eu não sei se você tem essa impressão, que quando nós saímos de casa nós somos uma coisa, e quando chegamos de noite nós somos outra pessoa. Talvez você já teve essa experiência de sair feliz de casa e chegar em casa totalmente mal-humorado, estressado, pesado. Pois bem, é porque você saiu vazio e você voltou entulhado, você voltou cheio. Agora o problema é que tem pessoas que dormem com isso dentro e levam para o outro dia, e eles vão armazenando dia após dia, dia após dia. Por isso que quando eu converso com casais, a primeira coisa que eu digo é: meu lindo, o dia que você fechar o tempo com a tua esposa, não durma no sofá. Porque todas as vezes que você absorve aquilo que deveria resolver e guarda aquilo que deveria rejeitar, você administra um peso que não é para você. Você administra um peso que começa assim, e quando você menos esperar vai estar tão pesado que o esgotamento vai se tornar a realidade, que o divórcio pode entrar na tua casa, que o abandono pode entrar na tua vida, que a depressão pode te tomar. A loucura disso é porque tem coisas na vida que são
tão simples. Entenda isso, é tão simples. O que eu estou falando é tão lógico, mas parece que a gente luta contra a lógica. A gente administra ódio contra as pessoas, a gente administra mau sentimento. Tem gente que consegue viver a vida inteira com ódio de alguém. Basta você pensar que tem gente que está 30 anos com o mesmo sentimento no coração: ódio, rancor, amargura. E o coitado que é alvo do ódio nem sonha que tem alguém que não dorme há anos por conta daquele sentimento. Você vê que loucura. Nem imagina que tem alguém perdendo o sono, porque esse é o negócio. Quem carrega o peso é que sente o fardo. Então nós é que decidimos carregar. É nós é que decidimos trazer dentro da nossa história peso. É a gente que não se livra, é a gente que não se liberta, é a gente que não permite com que Deus entre na história e mude todas as coisas. E sabe qual que é o louco disso tudo? É que talvez você está assistindo esse vídeo com 300 quilos nas costas, e que você talvez está aqui no dia dessa gravação e entrou por essas portas pesado, e esse peso não é seu. Eu me lembro de uma vez que eu trabalhava num determinado local, e que colocaram um tijolo na minha mala. Sabe aquelas pegadinhas maravilhosas? Eu acho maravilhoso fazer, mas não gosto de receber isso não. Colocaram um tijolo. Irmão, eu carreguei com aquele tijolo nas costas, e eu cheguei em casa e falei: Deus do céu, não pode que a minha mochila está tão pesada. Irmão, eu fui muito burro, eu tinha que ter me ligado antes. Eu tinha que ter parado no caminho e falado: não, eu trouxe um caderno, um penal, não pode que isso está tão pesado. E examinar o peso. Mas não, irmão, eu fui até em casa, cheguei suado em casa. Quando eu tirei a mochila, que eu olhei o tijolo, irmão, por Deus, eu queria voltar no colégio e matar todo mundo que tinha feito aquilo. Da raiva que eu carreguei um peso que não era meu, um tijolo que não era meu, eu não coloquei, mas por falta de observância eu carreguei. Agora imagina a loucura. Você sabe aonde está o tijolo, você sabe como tirar o tijolo, você sabe quanto tempo tem um tijolo nas costas, e mesmo assim é você que quer andar com o tijolo. É você que quer. Ai, pastor, mas eu odeio. É você que quer esse tijolo, bebê. Não, mas eu vou dormir de mal. Nossa, que bobo. A Bíblia diz: não se põe o sol sobre a ira. E a gente não, eu vou dormir. Então dorme, bebê, vai dormir. Aí não dorme tudo torto na cama, acorda com torcicolo, porque dormiu mal, que era para ter dormido de conchinha, pelo menos uns 10 minutos, igual eu, que só consigo 10 minutos, o resto eu não consigo. Mas não, orgulhoso. O peso não era para você carregar e você decidiu carregar. A questão mais importante de tudo é porque o Deus que a gente serve diz que a gente tem um lugar para depositar todo o peso. A loucura disso é que o Deus que a gente serve se preocupa com a gente a tal ponto que Ele diz: ei, vocês estão cansados? Vocês estão sobrecarregados? Então, oi, estou aqui. Venham até mim e depositem sobre mim aquilo que pesa em vocês. Qual é o peso que você carrega? A pergunta é: por que você ainda carrega? Lindão, não aceita viver mais um ano escravo de sentimentos que te adoecem. Tá vendo como é simples? É só: não aceite que durante mais um ano você administre dores que não são para você carregar. O recipiente é a gente, e às vezes nós estamos carregados de lixo. Às vezes nós nos transformamos em recipientes de lixo. E assim como Noemi diz: olha, não me chame de Noemi, me chame de Mara, nós nos tornamos Mara. E não porque, sabe, é para nós essa vida, não, nós decidimos carregar o peso. A vida é simples demais para resolver, e eu termino aqui.
A mensagem, ela é clara como a luz que brilha. E o peso está sobre você, não sobre mim. Porque o peso que estava sobre mim, eu já depositei. Então eu estou leve. A pergunta é, e você? De que maneira você termina essa noite? De que maneira você termina esse vídeo? De que maneira? Existem pesos que estão a uma ligação de resolver para sempre. Existem pesos que estão a 300 metros de você, a 30 passos da tua estação de trabalho. Sabe qual que é o louco? É porque o que eu falei agora há pouco, do rapaz que eu chamei para conversar, é porque eu estava com um peso nas costas. Eu estava sobrecarregado, eu queria concentrar na palavra e aquele peso não deixava. Eu queria preparar as mensagens e aquele peso não deixava. E isso é a vida de quem decide carregar um peso que não é para carregar. Todas as suas decisões e emoções são filtradas pelo peso que ele insiste em carregar. Então quem carrega o peso da amargura é amargo com todo mundo, até com aqueles que não mereciam experimentar da amargura. Por quê? Porque a gente pesa sobre o outro aquilo que a gente carrega sem precisar. Meu lindo, eu sou agoniado. Quer me fazer uma coisa e me deixar louco? É começar uma treta comigo e não terminar. Quer me deixar assim angustiado? É falar assim, cara, eu não acredito que fez uma coisa dessa, que absurdo. Irmão, eu ligo na hora. Eu preciso resolver. Por quê? Porque é o peso, eu não quero esse peso. Eu preciso saber urgente, meu Deus, o que está acontecendo? Irmão, teve uma época da minha vida que daí eu não servia a Jesus, que se alguém ligasse assim, eu tenho um negócio para te falar, eu quase morri do coração. Hoje, graças a Deus, não. Mas eu quero falar uma coisa para você. O nome disso é, eu não estou acostumado com o peso. Eu perdi a prática de carregar peso, irmão. Sabe quando você vai para academia todo dia? Você não sabe, né? Sabe? Eu também não sei. Mas quando a gente vai 3 dias e a gente deixa de ir 5, quando a gente volta a gente não tem mais a mesma força. É a mesma coisa. Quando você se acostuma com o jugo de Jesus, que é leve e suave, você não tolera levar peso nenhum que não foi feito para você levar. Você não tolera carregar sobre si aquilo que Deus não colocou sobre você. Então, meu lindo, qualquer mochilinha que colocar em você, fala assim, não é meu, esse tijolo não é meu, essa pedra não é minha, essa cruz não é minha. A cruz que eu tenho que carregar, Jesus já colocou, e o preço que tinha que pagar já foi pago na cruz do Calvário, e Ele que pagou. Então eu não vou carregar aquilo que vai me ferir, vai filtrar as minhas emoções. É isso, irmão. Quer me deixar sem paz? É falar, a gente resolve depois. Nada de depois, é agora. O que aconteceu? Fala agora, liga. Eu tenho agonia quando alguém diz, eu vou mandar um WhatsApp. Que mandar um WhatsApp, irmão? Liga agora. Eu não aceito carregar um peso por tanto tempo. Eu liguei pro rapaz lá, da treta. Vem cá. Eu tô mal, preciso falar. E não tinha que falar nada. Mas sabe por quê? Meu lindo, agora se tu quiser carregar, o problema é teu. Eu já soltei. Tá aqui, tá limpo, tá liberado, tá perdoado. Beijo, me liga, tchau, tamo junto, é nóis. Carrega peso quem quer. Eu vou falar 300 vezes. Eu vou parar. Olha para quem tá do teu lado aí. Fala aí, carrega peso quem quer, bobão. Porque todo o preço já foi pago na cruz do Calvário para que eu pudesse desfrutar daquilo que Ele tem para mim. Chega de carregar sentimentos que Deus já levou sobre Ele. O peso que eu carrego é a falta de perdão. Ai, obrigado. Perdoa. O peso que eu carrego é o vício. Ah, mas é difícil. Uai, quem trouxe esse peso para você foi você. Agora dê jeito de se livrar dele. Chama Jesus, pede ajuda, pede socorro, clama para que Deus envie uma Ruth. Dá o teu jeito, meu lindo. Dá os teus pulos, mas não carrega mais esse peso. Chega. Deus, em nome de Jesus, sobre você eu deposito todo o peso, toda a angústia, todo o medo, toda a depressão, todo o esgotamento, tudo aquilo que me sobrecarrega. Você vai fazer assim, ó. A vida com Deus é como um elevador. E eu já falei isso uma vez em alguma mensagem que eu não me lembro qual.
Eu vou falar de novo. A vida com Deus é como um elevador que a gente entra cheia de malas. E com muita dificuldade a gente aperta o botão com o cotovelo. E o elevador começa a se mover. E aí de repente você olha para o lado, olha para o outro e diz: nossa, por que eu estou segurando as malas? Se eu podia soltar elas no elevador. Aí você faz assim, ó. E o elevador não cai. Aí você descobre que aquele peso você não precisava ter carregado desde o momento que você entrou no elevador. Lindo, quando você conheceu Jesus, desde o dia que você conheceu Ele, você não precisava carregar peso nenhum mais, porque tudo Ele levou sobre si. Os nossos pecados foram perdoados, tudo está sanado, tudo se fez novo. Lança sobre Ele e deixa Ele conduzir. Não sei o teu peso. Eu sabia do meu ontem, mas resolvi. E graças a Deus, porque eu tô levinho, top, dormi bem. Acordei de manhã, teve outra treta. Aí resolvi, vou dormir bem de novo. Aí a série eu gravei, vou dormir bem de novo. Tá tudo resolvido. Resolva o teu problema, bebê. Você vai fechar o teu olho e Deus vai trazer na tua visão. Deus vai mostrar para você. Vai colocar assim: bebê, esse é o teu tijolo. Aí você fala assim: não é mais meu. E diga: Jesus, por favor, leva, que eu não quero mais carregar isso. Talvez isso vai ter que te exigir pedir perdão para alguém, abraçar, caminhar, fazer alguma coisa. Mas você vai ter a sensação mais gostosa que alguém pode ter: alívio. E não esqueça, Jesus é o nosso alívio. Amém? Jesus é isso que queremos. E mais do que isso, é o que precisamos. Príncipe da nossa vida, eu te peço, Jesus, liberta-nos de nós mesmos, das cargas que queremos e insistimos carregar. Jesus, por que vamos pagar preços novamente que já foram pagos na cruz do Calvário de uma só vez? Pai, liberta-nos. Tira o peso dos nossos ombros, Senhor Jesus, para que possamos viver a Tua vontade, sem infiltrar por sentimentos e emoções que deveriam ter sido eliminadas. Jesus, limpa-nos, purifica-nos, em nome de Jesus. Amém.